Meus amigos, um grupo de proeminentes católicos, entre eles clérigos, professores e acadêmicos, tornou pública desde ontem uma carta endereçada aos bispos da Igreja Católica para que tratem de um seríssimo problema: os crimes de heresias cometidos pelo bispo Bergoglio. Essa matéria foi publicada ontem em vários meios, vários veículos de mídia e está aqui inclusive no Life Site, que diz o seguinte: clérigos e estudiosos e proeminentes estudiosos, incluindo o padre Aidan Nichols, um dos teólogos mais conhecidos no mundo anglo-saxão, publicou uma carta aberta acusando o Papa Francisco de cometer heresia. Eles pedem aos bispos da Igreja Católica, a quem a carta aberta é dirigida, que tomem as providências necessárias para lidar com a grave situação de um Papa que comete esse crime. Os autores baseiam sua acusação de heresia nas múltiplas manifestações das tomadas de posição de Bergoglio contrárias à fé e seu dúbio apoio de prelados que em suas vidas demonstraram ter um claro desrespeito pela fé e moral da Igreja. Os prelados estão, esses todos elevados apóstolos de altíssima responsabilidade na Igreja, estão todos aqui nomeados na carta. A carta é muito longa, não poderei lê-la agora, mas farei uma live para explicitá-la, detalhá-la nos seus principais pontos. Tomamos essa medida como um último recurso para responder ao dano acumulado causado pelas palavras e ações do Papa Francisco ao longo de vários anos, que deram origem a uma das piores crises da história da Igreja Católica, afirmam os autores. A carta aberta está disponível em holandês, italiano, alemão, francês e espanhol. Eu deixarei a carta aqui em espanhol, aqui embaixo do vídeo, na descrição, assim como o link dessa matéria. Entre os signatários estão estudiosos bastante respeitados, como o padre Thomas Crean, padre John Honwick, professor John Hist, doutora Ana Silvas, professor Cláudio Pierantoni, doutor Peter Kwaniski e Dr. John Lamont. O texto é datado da Semana Santa e aparece no tribunal no dia da festa de Santa Catarina de Siena, um santo que acolheu e advertiu vários papas em uma santa que advertiu vários papas em seu tempo. É Santa Catarina de Siena que pede a um dos papas que fosse homem. Seja homem, santidade, seja homem. O documento de 20 páginas é uma continuação da correção filial de 2017 do Papa Francisco, assinada originalmente por 62 eruditos, e que afirma que o Papa efetivamente defendeu 7 posições heréticas sobre o casamento, a vida moral e a recepção dos sacramentos, e fez com que essas opiniões heréticas se espalhassem na Igreja Católica, especialmente à luz de sua exortação de 2016, Amoris Laetitia. Uma das heresias que os autores acusam o Papa Francisco de cometer é expressa na seguinte proposição, abre aspas: um crente cristão pode ter pleno conhecimento de uma lei divina e voluntariamente escolher quebrá-la em um assunto sério, mas não estar em um estado de pecado mortal como resultado dessa ação. Isso é o que consta na encíclica Amoris Laetitia. Ele está dizendo em outras palavras o seguinte: o sujeito sabe que determinado ato é incorrer em pecado grave, em pecado mortal, mas de acordo com as circunstâncias
Agir contra a lei de pleno conhecimento não implicaria em nenhum erro, em nenhum delito moral, por assim dizer. Ou seja, uma contradição absurda, além de ser uma heresia, evidentemente. Muitas dessas declarações heréticas tocam nas questões do casamento e da família e são encontradas em Amoris Laetitia. Mas há também uma nova afirmação feita pelo Papa Francisco em 2019, a saber, que a diversidade das religiões é vontade de Deus, que está listado na Carta Aberta. Isso, evidentemente, que invalida praticamente todo o Evangelho, pois Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Esse é o centro da nossa fé. Jesus não veio para orientar o povo a que seguisse qualquer um, porque todos os caminhos levam ao Pai, todas as portas levam ao céu. Não, ele diz que só se pode ir ao Pai através dele. E aqui Francisco reinventa ou inventa um novo evangelho, dizendo que todas as portas levam para o mesmo lugar. A matéria aqui é longa, mas para terminar, lerei mais um pedacinho que diz o seguinte: os autores deixam claro que cabe aos bispos agir e que não precisam de maioria entre os bispos para fazê-lo, uma vez que o Papa Francisco manifestou heresia por suas ações e por suas palavras. Qualquer abjuração deve envolver o repúdio e reversão dessas ações, incluindo sua nomeação de bispos e cardeais que apoiaram essas heresias por meio de suas palavras ou ações. Essa admoestação é dever de caridade fraterna ao Papa, bem como um dever para com a Igreja, afirmam. Que Deus não permita, o Papa Francisco não produz o fruto do verdadeiro arrependimento em resposta a essa carta, a essas admoestações, pedimos que os bispos cumpram seu dever de declarar que Francisco cometeu o delito canônico de heresia e que ele deve sofrer as consequências canônicas desse crime, acrescentam. Bem, aqui na matéria tem um resumo da carta e aqui o link da carta na íntegra. Ela é bastante longa, como disse, e, portanto, pretendo tratá-la numa live, porque a carta é bastante completa e nos dá uma ideia de praticamente todas as heresias cometidas pelo bispo Bergoglio. Ao final da carta temos a sensação de que a igreja está toda ela tomada na sua cúpula por demônios. É basicamente isso que a carta nos revela. Além de todas as heresias, temos uma lista nominal daqueles que estão lá na cúpula vaticana para, de fato, destruir a igreja por dentro, destruir os valores evangélicos, destruir a família e, portanto, levar toda a cristandade ou todo o catolicismo, no mínimo, para uma profunda degradação moral. A impressão ao final da carta é que estamos de fato diante de um lobo travestido em pele de cordeiro que veio sim para matar, roubar e enganar. Futuramente, assim que possível, farei uma live para ler a carta na íntegra e comentá-la. Por ora, deixo para vocês aqui os links para quem quiser passar o feriado estudando esse caso. Até depois, amigos. Depois nós voltamos para falar sobre a questão da Venezuela. Até depois.